estamos aqui para mais uma aula do técnico, curso livre em técnico de agropecuária. Então, saímos da parte de economia rural e vamos entrar nas noções elementares de agricultura. Vamos lá. Os seres vivos. Iniciaremos a partir de agora nossos estudos básicos de biologia, a ciência que estuda os seres vivos, cujas características principais são forma e dimensão. Eles possuem forma e tamanho bem definidos, havendo variações peculiares a cada grupo. Composição química. São constituídos de carbono, hidrogênio e em proporção menor de cálcio, fósforo, sódio, potássio, ferro, cobre, enxofre, cloro, magnésio. Todos esses elementos juntos formam a citoplasma, que é a base celular de toda e qualquer matéria viva. Agrupamento. Os seres vivos são formados por células agrupadas. Excitabilidade. Eles reagem ao sofrerem a ação de um agente excitante, que pode ser físico, corrente elétrica, aumento de temperatura e etc., ou químico. Ácidos ou bases fortes. Na maior parte das vezes, essa resposta é expressa no movimento reflexo. Reprodução. Eles se reproduzem dando origem a novos seres semelhantes a si, que nascem ao cabo de uma gestação que pode ser mais ou menos prolongada. Crescimento. É uma fase vital em todos os seres vivos, pois é a condição de sua manutenção dentro da vida pela multiplicação de novas células entre as já existentes. A esse fenômeno dá-se o nome de intuscepção, comum a todos os seres vivos. É a limitação de suas existências, ou seja, eles nascem, crescem, chegam à maturidade, envelhecem e morrem. Nutrição. Os seres vivos se nutrem, absorvem alimentos variados e transformam-nos em substâncias necessárias para a manutenção e reparação de seu organismo. Já vimos o que há de comum entre todos os seres vivos. Agora, cumprimos estudar a respectiva diferença existente entre os animais e os vegetais. Considerações gerais. A maior parte dos vegetais apresenta em sua célula uma substância orgânica de cor verde, chamada clorofila, embora haja exceções. 1. Celulose. Celulose. A maior parte dos vegetais representa células com uma membrana externa de celulose, enquanto que essa mesma membrana nos animais é formada de proteínas. Alguns vegetais, como algas e cogumelos, não possuem celulose. Irritabilidade. A grande maioria dos animais possui um sistema nervoso complexo, central, autônomo e vegetativo, reagindo aos estímulos externos. Os vegetais, por seu lado, não possuem tal sistema, ao menos nos moldes conhecidos por nós. Fotossíntese. Os vegetais têm este processo, que é a fabricação de glicose, sacarose, amido, proteínas e óleos, mediante a ação da luz. Ainda, com isso, transformam o gás carbônico em oxigênio puro. Os animais são desprovidos dessa capacidade. Assim, por exemplo, para suprir a sua carência de determinadas vitaminas, os animais precisam ingerir certa quantidade de frutas. Ainda que não o façam diretamente, vão se alimentar de outros animais que o fazem, o que nos leva à conclusão de que toda a vida animal depende enormemente da vegetal. Acho que deu mais ou menos para vocês entenderem. Eles têm que se alimentar de frutas, porém não têm o hábito de comer fruta, mas vão se alimentar de animais que comem frutas. Então, os nutrientes, todos das frutas, é repassado através da carne ingerida.
Movimento. As plantas não representam possibilidade de nenhum movimento por si próprios, enquanto que os animais são ambulatórios por excelência. Só há uma pequena exceção aqui, que não está, o que nós discutimos em sala de aula, é a dormideira, né? Ela não se locomove, mas se mexe, né? Toca nela, se fecha, e algumas plantas carnívoras que nós temos aí em alguns países. Botânica, ela não se locomove, mas ela se mexe, ela tem uma sensibilidade. Botânica é a ciência que estuda os seres vivos do reino vegetal, desde a sua forma e estruturação interna, morfologia, até a função e atividade de seus órgãos, fisiologia. Como já vimos, os seres de ambos os reinos, vegetal e animal, são formados por células que têm a sua divisão em membrana envolvente, citoplasma e núcleo. Vejamos cada um desses elementos. Membranas internas ou envolventes são muito delicadas e ficam localizadas na periferia do citoplasma. A membrana externa ou parede celular é a mais espessa e envolve a célula, chamando-se celulose. Citoplasma é a substância que vive entre o núcleo e a membrana. Ela possui chamados vacúolos, que é onde se armazenam substâncias de reserva. Sua constituição é água, proteínas, glucídios, lipídios e etc. Núcleo é o centro da célula, envolvido por uma membrana, onde fica o suco nuclear de consistência gelatinosa. Apresenta uma rede de filamentos formada por um elemento chamado cromatina. Quando a célula se divide para formar novas, as cromatinas separam-se, dando aos cromossomos, que são as partes responsáveis pelos caracteres que o ser gerado herda. Nas células vegetais, formam-se cloroplastos, que contêm substâncias já conhecidas, clorofila. O núcleo coordena numerosas atividades da célula, além de produzir substâncias químicas que, lançadas do citoplasma, intervêm em várias atividades da célula, controlando a reprodução celular. No núcleo, ainda, há um dos dois nucleolos que produzem substâncias importantes para a célula e auxiliam o núcleo no controle das atividades celulares. As células se reproduzem a partir das mais velhas que se dividem, formando novas. Essa divisão obedece a um processo de duplicação do núcleo. A forma das células é variável e costuma se transformar conforme as condições ambientais. Quando as células são longas e com extremidades afiladas, denominam-se fibras, que se reúnem em feixes constituindo o elemento de sustentação do vegetal. Quando, entretanto, são superpostas, formando outro tipo de fileiras, formam os vasos, que conduzem a seiva do vegetal, semelhante às veias dos animais. Todas as partes do vegetal são constituídas por células, fibras e vasos. A dimensão da célula é microscópica e medida em micron, unidade que é milésima parte do milímetro. Os vegetais estão divididos em dois grandes grupos, que são talófitas, não possuem raiz, caule e folhas, apenas talo, algas e cogumelos, e carmófitas, ao contrário, possuem raiz, caule e folhas distintas. Tecido é um grupo de células semelhantes destinado à realização de determinadas funções. Existem diversos tipos de tecido, cada um satisfazendo a uma necessidade específica. Vejamos elas. Meristema, que tem a tarefa de fazer o vegetal crescer em comprimento e espessura. Epiderme é o tecido que envolve externamente o vegetal.
Parenquima, desculpa, engasguei, parenquima é aquele tecido que fica sob a epiderme, auxiliando a formação da seiva bruta. É uma camada que fica acima da epiderme da planta, do vegetal. Tecido de proteção e de sustentação é o tecido de célula que possui pouca ou nenhuma vitalidade, como, por exemplo, a cortiça. Tecido vascular ou condutor é feito de vasos que conduzem a seiva. Vocês veem que os vegetais têm grandes divisões e subdivisões. Os órgãos são formados por tecidos possuindo funções bem definidas. Os vegetais superiores possuem 3 órgãos fundamentais e os 2 derivados. São os órgãos raiz, caule e folhas. Bom, eliminamos a nossa aulinha aqui. Os nomes que eu dei, claro que na sala de aula nós vamos especificar cada uma deles. É assim que eu procuro fazer, né? Tanto nos produtos químicos como nos nomezinhos das divisões dos vegetais. Na aula presencial podemos trabalhar isso. Porém, como uma videoaula, vocês peguem esses nomes, façam uma pesquisa na internet, em livros, como vocês acharem melhor, para enriquecer o conhecimento de vocês. Valeu e até a próxima aula.